Então, hoje a ideia é falar. Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Só vou compartilhar minha tela aqui, tem bastante coisa aberta. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim, sim. Sim, tranquilo. Todo mundo está com acesso à planilha? Sim. É a 2, né? Só para confirmar. Vocês usam a 2, que é que está em branco, né? Aí vocês deixam ela aberta. Eu vou tentar fazer uma interação aqui entre PowerPoint e Excel. Eu fiz só um Excel para orientar a gente um pouquinho. E aí a gente sai do Excel, vai para a planilha e vamos trabalhando assim. Tá no mudo, Henrique. Só no mudo. A minha internet está um pouquinho ruim, cara. E aí, se der problema aí, se eu sumir, vocês já sabem. Tá, tranquilo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. André, não tô conseguindo. Vou colocar de host. Vai, tenta agora. Tá. Vocês conseguem ver o meu slide? Sim, sim. Vamos nessa. Então, o objetivo hoje é falar sobre a rotina de Excel, né? Compartilhar um pouco com vocês o que eu estou trabalhando no mestrado também, faz parte do processo. Não uso a rotina de Excel para rodar os dados de uma forma geral, assim, mas no início foi bem importante para mim aprender. Eu acho que ela é bem didática para tentar entender um pouco o processo ali das variáveis, como calculá-las, etc. Então, basicamente, existem duas formas de calcular. ah, Vamos falar de trabalho mecânico. Vou nomear aqui trabalho mecânico e recovery, tá? Existem basicamente duas formas de fazer esse cálculo a partir de dados de coleta e dados brutos, tá? Então, a partir da cinemetria, que a gente já conhece, a gente temos o Vicon, que são sistemas de câmeras, a gente consegue fazer uma análise de movimento, a gente tem marcadores reflexivos, que são posicionados ali nos pontos anatômicos de interesse, existem vários protocolos desse posicionamento de marcadores, existem vários tipos de setup, com muitas câmeras, outros com nem tantas. Lá no grupo, se eu não me engano, são 6, eu acho, né? Nem sei direito. Mas, enfim, a partir da análise da cinemetria, a gente consegue extrair os dados brutos e calcular algumas coisas, assim, né? Alguns desfechos. Resumidamente, a gente consegue calcular centro de massa corporal e segmentar, que isso difere um pouco da outra forma de calcular, que é através da cinemática ali. A gente consegue calcular os dados, o centro de massa segmentar através desses pontos anatômicos de interesse ali, enfim. A gente tem até através dessas tabelas antropométricas, a gente consegue fazer esse cálculo de centro de massa segmentar. Porém, como todo método, existem limitações, né? Então, uma das limitações é que essas tabelas, elas podem ocorrer em erro, porque elas foram validadas com outro tipo de público que a gente não necessariamente avalia, né? Isso pode ocorrer em erro. A partir também do método de
essa questão de segmento ali. Porém, também como limitação, ela é pouco ecológica, né? Geralmente essas análises de cinemetria são feitas em esteira. A gente sabe que já é publicado na literatura que existem alguns desfechos que são alterados ali, principalmente velocidade de caminhada e adaptação no ambiente, etc. Tá, mas o que vamos falar hoje através de plataformas de força. Existem algumas limitações, também como o método anterior, mas a literatura aponta esse como padrão ouro para calcular as variáveis fisiomecânicas, estado mecânico e recovery, por exemplo. Então, diferente do método de cinemetria, a gente não consegue calcular aqui o centro de massa segmentar, apenas o centro de massa corporal. E a partir do trabalho, a partir dos dados, a gente também não consegue calcular o trabalho mecânico interno. A gente consegue apenas estimá-lo. E pelo que eu tenho lido e o professor também fala, dificilmente a gente consegue ver algum trabalho que calculou o trabalho mecânico interno através de plataforma de força, né? Que estimou, apesar de ter esse método. Então, basicamente é isso. As plataformas de força são implementos, são plataformas que conseguem, que são geralmente montados em superfície. Ali lá tem uma plataforma, no da PUC que eu coletei, se não me engano, são 8. Existem outros laboratórios por aí que tem bastante plataformas, conseguem fazer até análise de corrida. Enfim, o output ali como dado bruto da plataforma de força, a gente consegue ter a gente consegue fazer uma coleta 3D, né, em 3 eixos aí, a gente consegue ter dados no eixo vertical, anteroposterior, quando a gente está avaliando determinados públicos, né, por exemplo, Parkinson ali. Perfeito. Quando a gente faz a coleta, a gente consegue obter os dados brutos. Esses dados brutos geralmente eles vêm em três eixos, dependendo do tipo de marca, do tipo de aparelho, ou então da marca do produto. Os dados da ESF, lá do Centro Translatório, se eu não me engano, eles vêm como output os 3 eixos. Ele não vem assim, eu tenho que fazer um somatório meio que manual ali para me conseguir obter esses 3 eixos aqui. Na planilha de vocês, eu coloquei os 3 eixos ali. Se eu não me engano, na que está vazia, usem a que está vazia, tá aqui a 2. A gente consegue observar que tem. Deixa eu consigo jogar para vocês. Consegue ver minha tela? O Excel? Sí, de Excel no. Para mí las tengo en la slide de cinemática de los gráficos de las plataformas, perdón, de las fuerzas de reacción de Sol. Tá. Mas na plataforma no Excel você consegue observar as três colunas, né? FY, F. Esse aí é um output um dado bruto de plataforma de força, né? Se a gente pegar ali, se a gente conseguir selecionar ali a coluna B, o FY, até o final dos dados e inserir um gráfico ali, vocês vão conseguir ver algo parecido com esse gráfico que eu coloquei no PowerPoint. Bem diferente ali, porque está somado e a gente consegue observar, mas no pro slide. Então, o caminho até chegar nos desfechos que a gente precisa ali para as variáveis fisiomecânicas para determinar o mecanismo pendular, o caminho basicamente é esse aí. A gente primeiro obtém as forças e através de processos matemáticos aí, integração, derivada, a gente consegue chegar em aceleração, velocidade, depois obtém as energias mecânicas, cinética e potencial gravitacional, e a partir disso a gente consegue obter os desfechos de trabalho mecânico e recovery. Então, o caminho, ele
ele é esse, né? Um pouco complexo ali a nível de Excel, mas basicamente é isso, assim. Aí eu pedi pro André para ele explicar um pouquinho da primeira parte ali, que ela é a mais complexa. E, assim, teoricamente, ela parece não ser difícil, só que essa rotina, ela é oriunda ela é baseada no IBM Net de 2013 e no Cavani do 1975, original, quando ela veio para mim, né? E aí eu comecei a mexer nela, mexi bastante, eu, André, professor, mexemos nela, essa do Excel. Porém, eu não consegui mexer nessa parte a ponto de simplificar para explicar, assim, até para o meu entendimento, né? Então, a parte ali, André, da obtenção da força, integração para aceleração e depois posição, né? Esses três primeiros caminhos aqui até chegar na posição. Tá, beleza. Desculpa, eu tenho uma pergunta. O sistema faz as análises. Não, essa é a ordem que Cavani 75 recomenda no artigo, né? Então é baseado no estudo Ah, dele, é a tá. ordem que ele pede pra gente Uhum. fazer. A rotina também tá nesse sentido aqui, lendo a rotina da esquerda para direita, ela tá nessa mesma ordem aqui, tá? Tá, entendi. A gente vai fazer tudinho. Tu compartilha a tua tela? Tá, pode ser. Eu não Pode sei ser. se Tá, tu eu vou tem que. tirar aqui. Acho que tem que me deixar Vou de tirar. host aí. Como é que faz isso? Eu não sei. Tem uns três pontinhos. Vai tipo na minha foto ali, na minha janelinha, tem uns três pontinhos. E tem alguma coisa, make host, make. Ai, foi. Foi? É o 2, né? Aham. Estão vendo aí? Sim. Tá, então vamos lá. Então, como o Henrique estava falando, essas curvas que a gente tem são curvas de força. Então, são curvas da plataforma de força que ela nos fornece nos três eixos, no eixo vertical, no eixo anteroposterior e no eixo lateral. Agora, só me confirme, Henrique, o Y é vertical? Vamos. Y vertical, X anteroposterior e Z médio lateral. Então, é sempre bom deixar anotado em algum local, assim, ou no próprio arquivo, ou enfim, se souber de cabeça, mas bom deixar anotado em algum lugar, porque caso essa vá mandar para outra pessoa, porque às vezes a rotina ela tá, fez como a Henrique falou, assim, dependendo da plataforma que a gente coleta, o eixo Y é vertical, às vezes o eixo Z é vertical, então é bom, assim, para quando forem desenvolver uma rotina, ou passar a rotina para uma outra pessoa, tá anotado, assim, os máximos de detalhes, assim, de informação possível para a próxima pessoa. Então, nesse caso, essa é a nossa rotina. Então, o eixo X é o anteroposterior, né? Eu fiquei falando, não te ouvi. Anteroposterior, isso. Uhum. Y vertical e o Vertical. Z médio lateral. Isso? Isso aí. Desculpa, eu tenho uma pergunta. Assim, quando a gente faz a coleta na plataforma, mas assim a gente poderia posicionar o paciente de diferentes maneiras en la plataforma, ¿no?
de pronto caminhar em um sentido e depois caminhar de pronto em outro sentido. ¿Isso me afeta essa análise ou não? Ou o sistema automaticamente la consigue? Só una pregunta, sí. Por ejemplo, no, como tenemos ahí en el laboratorio, yo que no tenía ningún problema porque siempre está a pasarela no mesmo sentido. Mas vocês sabem se de pronto en una plataforma que esté incrustada no chão, que esté y que por alguna razón de espaço. Ótimo, ótimo. Não, realmente, Ana, o vertical vai ser independente da direção que o cara está caminhando, né? Da direção que o movimento está acontecendo. O vertical, beleza, vai ser sempre vertical ao plano da plataforma. Sim. Mas daí sim, o antero, posterior e o médio lateral, que estão ambos no plano horizontal, né? Que estão paralelos à plataforma, eles vão depender do referencial da direção que a pessoa está caminhando, né? Então, o ideal é testar a plataforma para ver qual é o sentido que a curva, porque as curvas de isso a gente vai vendo, assim, as curvas de anteroposterior e médio lateral, elas são diferentes, assim, em magnitude, em formato, e depois En el propio computador da para ver, quando a gente vai nos gráficos, dá para ver qual é a direção, certo? Só para... tá. Não, mas ótimo, até na hora de posicionar na coleta, se começar a coletar de uma forma, sempre tentar deixar a plataforma no mesmo. Tá. Ô, André, só para complementar a pergunta da Diana. E Diana também, eu acho que assim, não posso te falar com certeza todos os equipamentos de todas as marcas, né? Mas, por exemplo, o da PUC lá, que é BTS, ele faz a leitura da direita para a esquerda. Ela foi configurada dessa maneira. Tanto é que quando tu pega o software para coleta, o software ele tem uma seta que ele corre na nossa tela da direita para a esquerda, assim como o sujeito está andando. Tu me entende? Então, nesse sentido, eu acho que é importante levar em consideração isso também, a configuração do equipamento, e não sei se isso funciona para todas as marcas, né? Não, a gente cada vez que vai fazer uma coleta tem que ver então que configuração tem. Não, mas ótimo. E outro fator importante também é o seguinte, nas plataformas que eu coletei, ela não reconhece o que está acontecendo nela. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, são 8 plataformas, então elas são juntas, né? Uma grudada na outra, conectada e vão à frente. Quando tu toca o lado, só que ela não vai saber se aquilo é direito, se aquilo é esquerdo. Se foi pisar, se foi o contato ocorreu do lado direito ou esquerdo. Então eu tenho que ir no software e nomear isso. Então, por exemplo, pensando no que tu falou ainda agora, se o sujeito for andando, ele andar e se ele retornar, mais ou menos aquilo que tu falou, né? Ele vai andando e daí ele retorna na mesma coleta, na mesma passarela, é isso? Porque quando inicia a coleta, tu começa a nomear direita, esquerda, depois o sujeito ele começa a fazer um tipo de movimento que é para virar lá, a gente não vai saber o que a plataforma vai entender a partir daquilo ali, e os vetores vão ficar um pouco loucos ali, então a gente vai ter um dado meio estranho. Vamos pensar nisso também, assim. Mas foi bem legal a pergunta. A gente até fez, né, André, algo parecido com isso, a gente fez, não sei, o André fez uma coleta de um sujeito carregando O sea, entonces lo ideal sería que cuando se coleta, para no tener problemas aquí en análisis, sería siempre poner o paciente o a pessoa o voluntário a caminhar na mesma direção, nunca que dê a volta e retorne. Perfeito, perfeito. Porque tu vai perder uma análise, né? Ou tu vai ser
ter problema também. Tá, entendi. Ah, ok. Valeu. Boa, boa. Obrigada. Tá, ótimo, ótimo. Então, tá, isso aí. Então aqui a gente tem o eixo X é o anteroposterior, eixo Y vertical e eixo Z é o médio lateral. Então, toda a rotina ela tem dados de entrada. Esses dados de entrada eles vão passar por um processamento e ela vai nos dar dados de saída. Então, basicamente, a gente tem que saber que dados que estão entrando e quais são os dados de saída que a gente quer. Então, basicamente, o raciocínio é esse, é saber o que a gente tem na mão, o que a coleta nos forneceu e aquilo que a gente quer lá no final da rotina. E daí o trabalho vai ser construir esse meio do caminho, esse miolo, esse processamento matemático que vai transformar esses dados de entrada em dados de saída. Então, no caso aqui, que a gente tinha lá nas coletas do Henrique, então, eram dados de força. Então, a gente tem aqui força no eixo Y, força no eixo X e força no eixo Z. E tempo. Então, esqueçam por enquanto essa FX2 aqui. Então, a gente teria essas 4 colunas aqui. Tá? Tempo, FY, FX e FZ. Então, isso que a coleta nos deu. Mais dados de entrada que a gente precisa aqui. A massa do sujeito. Aqui ele está pegando pela média. É porque já está recordado a passada, mas... Bom, tá, então, dados de entrada. As 3 curvas de força e a coluna de tempo. A frequência de coleta. Aqui já está como DT, na verdade, né? Aqui já está como DT, né? Que é o intervalo de cada frame. Então, por exemplo, lá, se eu falar bobagem, vai me corrigindo aí, Henrique. A nossa frequência de coleta era 1000 Hertz. 1000 Hz. Essa era a nossa frequência de coleta, 1000 Hz. Tá? O DT, que é o intervalo, então cada segundo tinha 1000 pontos. 1000 pontos de coleta. Então, cada segundo de movimento, a plataforma ela fornecia 1000 linhas de informação. Então, o nosso DT é igual a 1, é o inverso da frequência, 1 sobre 1000 Hz. Então, vai ser igual a 0.001. Aqui já estava o 00.01, mas só para dizer de onde é que vem esse 0.001. É por isso, porque nossa frequência era 1000 Hz. Se nossa frequência fosse 500 Hz, nosso DT era 0.002. Desculpa, qual é o acrônimo de DT? É o diferencial de tempo. É tempo, é intervalo de tempo. Intervalo de tempo. É um intervalo de tempo. Então, aqui como a gente estava a 1000 Hz, é 0.001. Lá, por exemplo, lá nas coletas de cinemetria com a GoPro lá na água rasa que a gente fez, que era 60 Hz. Cada intervalo de tempo era 0.0167. Só para mostrar como é dependente o intervalo de tempo da frequência de amostragem. Então, aqui a gente tem 1000 Hz, 0.001 segundos. Tá? Essa informação vai ser muito importante, né, depois nos cálculos de integração das curvas de aceleração, velocidade. Então, essa informação a gente tem que fornecer para o sistema, para a rotina. Ou a frequência de amostragem e daí calcula o período, o DT,
ou fornece diretamente o período aqui. Um dos dois. E aqui também a velocidade da caminhada. A velocidade que a caminhada estava sendo realizada. Quando é uma coleta, por exemplo, na esteira, uma esteira instrumentada lá, que já tem a plataforma de força, é mais fácil a gente determinar essa velocidade de caminhada. Lá nas coletas do Henrique, a gente pegava uma distância conhecida e cronometrava o tempo que o sujeito levava para percorrer aquela distância durante a coleta. E tinha a distância e tinha o tempo que ele percorreu, e a gente estimava a velocidade daquele teste. E esse valor ele também é necessário como entrada aqui, então, porque ele vai ser uma constante de integração depois lá nas curvas de velocidade. Mas aí vocês tomavam o tempo, certo? A gente tomava o tempo ali, a gente cronometrava e estimava, o cara caminhou ali a 2,88 km por hora. 0,8 metros por segundo. Então, essa informação que a gente já traz para o Excel aqui, essa informação que a gente tem que trazer para cá. Isso. Então, é uma informação. Então, as informações que a gente tem que trazer é a velocidade de caminhada, a frequência de amostragem, ou o período dos frames, e as curvas de força aqui. Certo? Então, tá. Então a gente tem curva vertical, curva anteroposterior e curva médio-lateral. Então, a gente tem... Então, lá que o Henrique falou, né? A gente tem força e a gente quer chegar em velocidade. A gente quer chegar em posição, né? A gente quer chegar em posição. X. A gente quer chegar em posição. Então, a gente tem força... as nossas curvas eram curvas de força e a gente quer chegar nos valores de posição. Tá. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Então, basicamente, a gente tem as curvas de força, né? Então, força igual a massa vezes a aceleração. Então, basicamente, a gente vai calcular as curvas de aceleração em cada eixo. Então, as curvas de aceleração, a partir das curvas de aceleração, a gente vai integrar a aceleração para achar a velocidade e depois a gente vai integrar a velocidade para achar a posição. Então, basicamente, é esse o caminho que a gente vai fazer. Então, a gente tem força, a gente vai calcular a aceleração, velocidade, a gente vai calcular a partir da integral da aceleração, e a posição a gente vai calcular a partir da integral da velocidade. Então, no final, a gente vai ter as curvas de velocidade e de posição. Que daí a gente vai calcular as curvas de energia cinética e energia potencial gravitacional. E deslocamento, enfim. Eu só fiquei curiosa com algo, André. A fórmula de aceleração. Sim. Força dividido... É que aqui... É que aqui eu tenho força igual a massa vezes a aceleração. Sim, mas isso é para hallar força. Eu estou falando da fórmula para hallar aceleração. Aqui. Aham. É que daqui eu passei a massa dividindo para o outro lado. Tá. É como se...
é como se tivesse ficado assim. Eu passei a massa para o outro lado dividindo. Ok. Ajá. Daí ficou assim. Uhum. Então, a aceleração vai ser igual a força dividido pela massa do sujeito, da pessoa, do corpo. Daí, força resultante, né? Força resultante, importante. Isso vai importar para vertical. Mas tá. Aqui, então, é força igual a massa vezes a aceleração, beleza? Lei de Newton, segunda lei de Newton. Daí, passo a massa dividindo para o outro lado. Aceleração igual a força sobre massa. E daí aqui já é cálculo. Daí, então, aqui é Newton. Aqui já é cálculo. Então, eu vou ter que... Eu vou integrar a curva de aceleração, vai me dar a velocidade. Eu vou integrar a curva de velocidade, eu vou ter a posição. Tá? Tá. Tá, beleza. Então, eu tenho as curvas eu tenho as curvas aqui de força e cada intervalo de tempo. Então, cada linha é um frame aqui, né? Então, eu tenho tempo em segundos 0.001, 0.002, 0.003. Isso aqui porque o meu dt era 0.001. Então, a cada intervalo, eu acresço 0.001 segundos. Isso aqui a plataforma já me deu, né? Então, aqui eu tenho da linha 19 até a linha 1146. Então, eu tenho 159 segundos. Então, eu tenho 1146, tenho 1127 frames nessa coleta, 1127 frames. Tá. Só para a gente ir entendendo os dados que a gente tem, né? Então, força Y, Newton. Força Y é vertical, eixo Y vertical. Tá? Então, sempre bom, é olhar as curvas que vieram da plataforma de força. Se elas estão feias, se elas estão ruins, se elas são muito poluídas, o tratamento vai ser diferente depois. Então, aqui eu vou fazer um gráfico com elas. Um gráfico de linha, só para ver. Essa é a minha curva de força vertical. Tá? Desse passo. Agora, só me ajuda, Henrique. Era um recorte de um passo isso aqui, né? Qual era da passada que a gente... Isso aqui acho que a gente recortou o passo já, né? Esse daí me parece ser um passo. Era do passo, né? Que a gente estava fazendo recorte. Tá? Então... FY. Ô, André, Oi? Fala. esse é uma passada. Oi? Essas curvas, esses dados são de uma passada. Uma passada. Esse pico no centro aí é um duplo apoio. Tá, beleza. Tá, então é uma passada. A gente tem uma passada aqui. Então a curva está diferente porque são dois pés, né? São os dois pés, a curva resultante de dois pés em contato.
Por Tá. eso es que se ve tan extraño. Por isso ela tá diferente, assim. Não tá aquelas curvas que a gente tá acostumado quando é um pé só, né? Uhum. Tá, aqui... Ó, aqui vai o que a Diana falou lá da direção que o cara tá caminhando, né? Porque a curva que veio lá, a anteroposterior a FX, foi essa aqui. Foi essa FX aqui. Eu vou fazer um gráfico com ela. Aqui. Tá. Até que não tá. Essa é FX. Então ela é essa curva anteroposterior aqui. Acho que não vai aparecer aquilo que a Diana falou tanto. Mas... Tá, mas aqui a gente está só vendo a cara das curvas, por enquanto. Então, a FX, a FY aqui. Isso aqui é procedimento só para a gente ver os dados, assim, né? Não sair tratando qualquer dado que a gente não conhece, não sabe qual é a cara deles. E essa aqui é a média lateral. Tá? Então, oscilando em torno do zero, tem valores positivos, valores negativos. A FX também oscilando em torno do zero, tem valores negativos, valores positivos. E aqui a FY bem acima do zero ali, oscilando em 500 newtons, mais ou menos, 600, só com valores positivos. Tá, essas são as curvas iniciais que vieram para a gente. Tá, então aqui a gente tem a força, né? A gente quer chegar primeiro na aceleração. Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa. Tá? E a primeira etapa é determinar a massa do sujeito. Isso dá para fazer, ou dá para fazer medindo com uma balança, pegando uma balança e medindo a massa do sujeito, postura estática, ou também dá para estimar a partir da curva de força de reação do solo vertical. O valor médio de uma curva de força de reação do solo vertical durante um ciclo de passo ou de passada, ele é para ser igual à massa do sujeito, igual ao peso do sujeito. Então, a oscilação dessa curva vertical, o valor médio. O valor médio dessa curva vertical é para estar oscilando em torno do peso do sujeito. Então, uma das maneiras de determinar a massa do sujeito, que até é o que a gente tem visto, que é a melhor forma de determinar a massa para fazer os cálculos depois de recovery, de trabalho, dar os valores mais adequados, é a partir do valor médio da curva de força de reação do solo vertical. Então, aqui a gente já está recortado essa passada, né? Ou podia ser um passo, já está recortado para a gente. Então, é basicamente calcular o valor médio dessa curva. O valor médio dessa curva vai ser o peso. Dividir o peso pela gravidade, a gente vai ter a massa do sujeito. Desculpa, eu faço uma pergunta que eu me perdi em algo, tá? É o seguinte. Por exemplo, essa curva que os dados é uma passada. Normalmente se analiza una pasada o se analiza más pasadas. La verdad, yo gráfico como tal normalmente siempre se muestra en paso. Entonces, son dos preguntas, ¿sí? Se analizan varios pasos, ¿sí? En un momento de hacer un análisis de dados.
Normalmente a gente vai analisar mais de um passo ou de uma passada para o sujeito, né? Sim. Mas aqui, essa rotina aqui no Excel, como ela está configurada, o mais adequado é a gente roda um passo, ou roda uma passada, roda toda ela, salva esses valores de trabalho externo, de recovery, de diferença de fase, enfim, os outputs que tu quiser lá, de uma passada ou de um passo, e depois traz outra passada, outro passo para dentro. É rodar um Entendi. ciclo de cada vez, nessa rotina aqui. Entendi. Aham. Ah, bom. Mas, Ok. mas o ideal é quanto mais informação a gente tiver daquele sujeito, aquela coleta, a princípio, melhor, assim, né? Para ter uma média, enfim, ter um valor médio. Perfeito. Ok, obrigada. Desculpa. Não, é para isso mesmo. Para ir perguntando, ótimo. Tá, então é isso. Então, a gente tem a força e a gente quer achar a aceleração. Para isso, a gente precisa da massa do sujeito. Ô André, Oi. aproveitando a pergunta da Diana, com relação a passo passado, o que mais se avalia? Isso aí a gente estava falando até com o professor. Uhum. Uh, Porque assim, Diana, se tu pensar, por exemplo, em recovery, tá? Tu tem análise de recovery que é recovery de uma passada e tem análise de recovery que é recovery de um passo, R-step. Então, Sim. isso vai depender do que tu quer analisar, né? E da natureza do teu dado. Por exemplo, a gente tem sujeito... Vamos lá. Para percorrer determinada velocidade. Então, a gente vai ter vários passos desse cara. Então, a gente consegue avaliar ele, sei lá, dentro de um ciclo ali, de uma plataforma de, sei lá, 5 metros, ele dá, vou chutar aqui, dá 20 passos lá, não sei. Tá? A gente vai ter bastante dado desse sujeito. Agora, tu pega um sujeito saudável, ter uma quantidade de dado menor. E a gente não sabe se a qualidade desse dado. Então, pensando nesse sentido, a gente. Pensando desse jeito, a gente pensou em analisar a passo, por exemplo, nesses Sim. dados que a gente está. Porque a gente tem poucos dados de sujeitos idosos, eles deram, em velocidades maiores, eles dão um passo na plataforma. Às vezes, trabalho mecânico de um passo e o recovery de um passo e as outras variáveis também. Entendeu? Entendi. Não, ótimo. Ótimo, obrigada. Desculpa te interromper, André. Não. mas ótimo, eu não tinha falado dessa pergunta, mas pelo que eu tenho visto, o professor está priorizando o passo mesmo, né? Analisar passo. Acho que por isso, porque tem uma maior quantidade de dados e não sei, daí que eu penso assim, talvez daqui a pouco esse cara tem uma assimetria muito grande entre um passo com um passo com o membro esquerdo e com o membro direito. Se analisa a passada, essa assimetria pode Não aparecer. não aparecer, ficar diluído ali dentro, pode interferir nos dados, puxar os dados para um lado ou para o outro. E aí, se tu analisa cada perna de uma vez, isso fica melhor, assim, de se ver. Mas eu acho que o passo é que está pelo que eu vejo, o professor está priorizando mais o passo mesmo, assim. Sim. Ok. Tá? Sim. Tá, ótimo. Então, tá. Então, a gente tem a força vertical e a gente quer... bom, para todas as curvas, a gente precisa do valor de massa desse sujeito, de massa do sujeito. Então, massa, né? Então, peso
peso igual a massa vezes gravidade, massa igual a peso dividido pela gravidade. Então, a gente precisa de um valor de força. A gente precisa de um valor de força vertical médio para estimar a massa do sujeito. E esse valor de força vertical média a gente obtém a partir da curva de reação do solo vertical. Então, o que a gente fez aqui foi pegar a média de todo... Aqui. Média. Então, a gente pegou a média de toda a curva de força vertical. Tá? Então, a nossa média de curva de força vertical deu 496 newtons. Certo? Então, o peso médio desse sujeito é 496 newtons. E a aceleração da gravidade é ali 9,8. Então, a massa é igual a peso dividido pela gravidade. Então, a gente pega esse valor médio e divide pela gravidade. Então, a gente vai ter um peso médio ali de 50,7. No caso decimal aqui deu diferente. Tá? Tá, então, a massa média desse sujeito é 50,7. Então, aqui a gente tem a massa calculada a partir da curva vertical, a partir da curva de força vertical. Então, massa igual a peso dividido pela gravidade. Então, é o que a gente está fazendo aqui. Peso dividido pela gravidade. Beleza? Dá para... Beleza. Isso aqui é peso, essa média aqui é o peso dividido pela gravidade. Que é a mesma coisa que isso aqui. Peso dividido pela gravidade. Tá, então a gente já tem a força e a gente tem a massa. Então agora a gente pode começar a calcular as acelerações. Tá. Eu vou mexer agora na rotina porque o que ela está fazendo, ela está calculando direto a velocidade. Ela está indo direto dessa linha aqui para a velocidade. Ela não está fazendo essa linha da aceleração. Não está errado, longe disso, é só porque ela pula uma etapa, assim. Então, para a gente ver o passo a passo, é melhor a gente calcular uma coisa de cada vez. Tá, tem algumas coisas aqui que eu vou deixar. Eu vou criar umas colunas novas aqui. Tá. Então, vamos calcular. Então, a gente quer calcular as acelerações. Então, vamos calcular primeiro a aceleração antero-posterior. Tá? Então, a aceleração antero-posterior. E é isso. AX. Aceleração antero-posterior. Então, metros por segundo quadrado. Tá? Então, a gente vai calcular a aceleração dessa curva. A aceleração dessa condição. Então, a aceleração igual a força dividido pela massa.
Então, Ahí eu está. vou... Fala, Jana. No, disculpa, vou fechar o micrófono que às vezes estou falando aqui do que penso. Tá, não, tranquilo, vai lá, vai falando. Mas tá. Então, aceleração. Aceleração igual a força dividido pela massa. Tá? Força dividido pela massa. Beleza? Aceleração no eixo X, força dividido pela massa. Então, agora é só eu puxar para baixo, né? Só eu pegar ou clicar aqui, ele completa toda a coluna aqui, até lá embaixo. E aí já começa, né? Segunda linha da rotina já deu erro. O negócio é impressionante. Tá, ó. Fiz erro aqui. Vocês viram o que aconteceu? Aqui, ó. Aqui eu tô dividindo... isso, tem que fixar. Ó, porque aqui tá o C19, tá? Beleza? Primeira linha, C19, primeira célula aqui do FX, dividido por B14, dividido pela massa. Beleza, tudo bonito. Daí a célula de baixo, C20, beleza, tudo certo, dividido por B15. Olha, ele desceu um aqui, ele já não está mais pegando a massa, ele deu erro. Depois ele vai, daí pega o B16. Isso aqui já não é mais a massa, né? Então, o que eu tenho que fazer, é isso aí que o Henrique falou, é congelar a célula. Então, para congelar, é esse cifrão aqui. Então, se eu coloco o cifrão antes da letra, ele congela a coluna. E antes do número, ele congela a linha. Se eu coloco antes dos dois, ele congela linha e coluna. Daí ele arruma. E ó, agora todos estão com B14 aqui. Tá variando o numerador aqui, né? O azulzinho, que é da célula da força X. Mas todos estão com o B14 ainda aqui. Até lá embaixo. Se eu for aqui, tá o B14 ainda. Tá? Até a última aqui é B14 ainda. Tá. Então, nesse caso, a gente tem que congelar. Não sei se dá para me ouvir. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que tu faz para selecionar tudo sem tu ter que rolar o cursor? Shift, Ctrl, tá, vamos primeiro. Ctrl para baixo vai até a última célula preenchida. Ctrl para a esquerda. Se pressionar Ctrl e setas, ele vai. Eu estou aqui pressionando Ctrl e apertando as setas aqui. Ele vai até a última célula preenchida. Tá, obrigada. É uma coisa simples, mas... E daí, mas daí para selecionar é Ctrl Shift. E daí o Shift seleciona. Tá. Não, mas é isso aí, Dani. Isso aí tem que... Tipo aqui, ó. Eu tô aqui, eu vou dar um Ctrl para baixo, ele vai ter a força massa vezes a aceleração ali. Eu vou dar mais um Ctrl para baixo, ele vai para o último. Tá, daí Ctrl Shift e ele seleciona tudo. E daí Ctrl Shift, ele seleciona. Beleza. Tá? E... isso. E daí, se eu coloco uma fórmula numa célula, eu quero que ele preencha todas as células até lá embaixo, clicar duas vezes
nesse quadradinho aqui que tem aqui embaixo. Daí ele preenche todas as células com a fórmula ali. Tá. Beleza. Temos aceleração no X. Temos aceleração no X. Agora falta aceleração no Z e no Y. Fazendo o Z, que é mais fácil também, que não, já explico por quê. O Z, a aceleração do Z é a mesma coisa da aceleração do Y. A aceleração é igual a força dividido pela massa. Então, a aceleração no eixo Z é a força no Z dividido pela massa. Mas daí eu já errei uma vez, eu não vou errar de novo. Eu trunco aqui a célula com o sinal do cifrão. Trunco a coluna e a linha. E preencho toda a coluna aqui. Tá. Ó, Dani, eu vou dar aqui um CTRL para baixo e vou até lá embaixo. Daí eu vejo que todas as células estão preenchidas bonitinho. Tá, então, força e aceleração. Isso aqui é mania, mas eu gosto de ir arrumando, assim, botando cores diferentes em grupos diferentes, assim, para organizar, assim, para ficar mais visual mesmo. Mas isso aí vai de cada um. Só para dar um... para organizar. Tá. Então, a gente calculou a aceleração no X, no eixo antero-posterior. A gente calculou a aceleração no Z, no eixo médio-lateral. Agora falta a aceleração no Y, no eixo vertical. Aceleração no Y, no eixo vertical. Por que ela é mais chatinha? Porque Porque é do próprio peso. Isso. A própria massa. Exatamente. Tem o peso da pessoa. Perfeito. Perfeito. Aqui eu menti para vocês. Aqui não é força igual a massa da aceleração. É força resultante. Força resultante. Claro, no eixo X e no eixo Z, a força resultante era igual à força X e força Z. Não tem, desconsiderando atrito, né? Não tem, bom, até considerando atrito, mas, enfim, agindo no centro de massa do corpo, tá, desconsiderando o arrasto do ar. As únicas forças atuando é essa força X e essa força Z. Beleza, não tem. Mas daí no Y, aí, como a Diana falou, no eixo vertical, a gente vai ter a força de ação do solo e o peso. E o peso do sujeito. Tá? Então, a gente vai ter... Aqui tá bem louco aqui. André, mas tem uma pergunta aí. Espera. E é assim. A aceleração vertical. Porque nas outras sí sería fuerza como tal. Porque la fórmula para hallar a fuerza resultante no es la sumatoria de los dos vectores de fuerza. Isso. Peraí, deixa eu vou fazer uma coisa. Foi o Nico que falou do pente da última vez, né? Vamos voltar para o pente. Tá, o solo aqui.
centro de massa. Tá? E os caras estão caminhando para lá aqui. Aqui é o deslocamento, cara. Tá, não vou conseguir fazer. Tá, mas eixo vertical, beleza? E eixo anteroposterior. Vai 2D aqui, tá, Giana? Mas pro médio lateral vale o mesmo que pro anteroposterior. Ajá. Tá? Tá, no eixo anteroposterior, a gente vai ter só esse vetor de força aqui. Sí, y para el medio lateral también só ese vector. Pro médio lateral também. Mas aí, pro vertical, eu vou ter a força de reação do solo vertical. Então, essa é a força do solo. Isso aqui, ó. No, es que esa parte yo la entiendo, ahí habría que hallar la fuerza resultante entre la fuerza anteroposterior y medio lateral. A força resultante entre a anteroposterior e a média lateral? Ajá, ¿no? Ah, não, tá, e daí, tá, isso vai dar um vetor inclinado daí, fora desses 3 eixos daí, né? Tá, entonces, ajá, bom, então continua porque estava eu que não entendi. Não, Sim. é que a resultante, Sim. ela nada impede fazer por ela, só complica daí o cálculo, porque daí pelos eixos, se a gente separar um eixo do outro, porque aqui seria o eixo vertical. Sim. E o eixo anteroposterior aqui, né? Eixo vertical e eixo anteroposterior. A resultante daria um vetor aqui, assim. E como a gente calcula trabalho horizontal, trabalho vertical, o recovery, a relação entre as forças entre o trabalho vertical e horizontal, se a gente começa a trabalhar com esses eixos inclinados aqui, Sim. dificulta, assim, né? A gente não até dá, vai ser vai ser o mesmo movimento, né? A gente só tá pegando outro eixo, um eixo inclinado, o resultante dos 2 eixos, dos 3 eixos. Nada impede, é só porque daí a gente vai perder essa informação de trabalho vertical e trabalho horizontal limpos, assim, né? Um em cada eixo. Desculpa, então quando você fala aí nas análises da força resultante, é só por uma questão de conceito que eu tenho. Sim. O que é a força resultante? Que se está analisando na planilha, ¿sí? Porque, claro, quando você falou força resultante, eu imaginei isso, essa inclinação que você acabou de desenhar aí, ¿sí? Entre a vertical e a anteposterior. Só que você me está dizendo que na planilha, em análise, é diferente. Essa é a parte da força resultante. Peraí, deu uma travada no final, Lidiana. Tranquila. Que falou que era diferente na planilha. Sim, é que eu me confundi no momento que você falou que não se estava hallando força, sino força resultante, sim? E aí, dije, tá, então ele está sumando o vetor. Ah, sim, tá. É porque ali, por exemplo, no eixo anteroposterior. Vamos aqui. Vamos aqui. Eixo anteroposterior, tá? Sim. Eixo anteroposterior. Tá. Força resultante do eixo posterior. A força resultante no eixo posterior é só Fx, não tem outra.
Tá, entendi. O sistema já de imediato é a força resultante, É, tá? Então, isso. Tá, agora entendi. Uhum, isso. A força tá. resultante, a força resultante, ela vai ser o somatório das forças naquele eixo. Como no antero posterior Tá. só tem Fx, é Fx, mas a Fx ela é a resultante daquele eixo. Aqui no médio lateral, a Precisa já resultante ele. é, mas O na Y sistema já não lhe dá. já nos dá. Mas na Y, ela é Fy mais peso daí. Tá, ok. Ah, não, André, já, essa era a Tá? questão. Tá, perfeito. Agora entendi. Tá, é isso. Na vertical, ele já está nos dando a força resultante vertical. Isso que ele já está nos dando a força resultante. Só que para a gente calcular a aceleração do centro de massa, a gente tem que subtrair essa força-peso. Ela está dentro daquela curva, então a gente tem que tirar ela para a gente ter só a força, essa força vertical limpa, sem esse componente de peso gravitacional. Ah, agora tá. Entendi. Tá? Obrigada, André. Porque aqui seria essa força vertical e eu teria para baixo a força peso, né? Essa força FG, né? Essa força gravitacional. Seria essa aqui, essa força gravitacional, essa força peso. Então, as resultantes antero-posterior vai ser a Fx, a Fz ali, né? Média lateral. Mas neste vertical eu vou ter as duas daí. Tanto a força da curva, tanto a força que a plataforma dá, né? E a força gravitacional. Tá? Então, é isso aí. Agora, então a gente tem que lidar com a força resultante. Tá. Então, tá. Aqui eu só calculei o peso daí, tá? É a mesma coisa. Porque aqui eu tinha calculado direto a massa. Eu só desmembrei o peso porque a gente vai precisar dele ali para calcular a aceleração vertical. Só para facilitar, a gente poderia dividir, multiplicar de novo pela gravidade lá dentro, mas aí é trabalho dobrado. Mas tá. A aceleração x é igual a força x dividido pela massa. Força resultante, né, dividido pela massa. Aceleração z, força resultante z dividido pela massa. Agora, a aceleração y é igual a força resultante do y. Tá? Sim. Então, a gente vai convencionar que a força daí a força y ela é positiva e a peso é negativa. Daria para ser ao contrário, mas o que importa é que cada elas estão em sentidos opostos. Né? O peso está em sentido oposto ao a força em ação do solo. Então, eu vou pegar a força y menos a força peso, eu vou truncar ela. Truncar é congelar ela, assim, né? Você truncar. Então, isso aqui, entre parênteses, eu tenho a minha força resultante no eixo vertical.
é a minha força Y menos minha força peso. Essa é a minha força resultante do eixo Y, né? A força resultante do eixo vertical. Mas como eu quero a aceleração, eu divido ela pela massa corporal. Vou dividir aqui. E eu tenho minha aceleração no eixo vertical. Tá? É a mesma equação dos outros. A única diferença que eu tive que é subtrair a força-peso. Porque ela está embutida nessa força resultante que a Diana está falando no eixo Y. Que as outras duas não têm esse problema, que elas são únicas nesse plano horizontal. Mas aqui nesse eixo vertical, né, nesse plano sagital, coronal, vai ter essa força vertical. Então eu peguei a força resultante dividido pela massa. Isso aqui, né? Força resultante dividido pela massa, eu tenho a aceleração. Eu clico 2 vezes aqui e ele completa toda a planilha. Tá? Então, chegamos aqui agora. Chegamos na aceleração. Tá, então, a gente tinha as curvas de força, que a plataforma nos deu, a gente tinha a frequência de amostragem e a velocidade de caminhada do sujeito. A gente estimou o peso e a massa corporal a partir do valor médio da curva vertical. E dividindo a força resultante pela massa, a gente achou as curvas de aceleração no eixo anteroposterior, aceleração no eixo vertical e aceleração no médio lateral. Tá? Sim. Agora seguiria... Lembro la orden segundo el artigo. Oi? Que ya no lembro a orden segundo el artigo. Después de aceleraciones, velocidad, yo puedo... De agora vem velocidade. Agora vem velocidade. Da aceleração, velocidade. Uhum. Tá? Aqui. Então, eu vou calcular a velocidade no eixo X, eu vou calcular a velocidade no eixo Y, calcular a velocidade no eixo Z. Segundo. Unidade, sempre é bom botar as unidades, porque vai saber se o cara calculou 4 km por hora. Enfim. Não, mas é bom. É bom para a gente saber se está em joules, se está em newtons, enfim, qual é o cara está... Qual é a medida que ele está usando, né? Tá, agora começa a complicar. Que agora é integral daí. Né? Agora começa. A gente tem que fazer a integração da curva de aceleração. A gente tem que fazer a integração. Deixa eu ver se eu acho... Estão vendo aqui? Estão vendo o PDF? Sim. 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 Tá. Tá. Cálculo agora. Cálculo. Aqui a gente tem eu vou plotar nossa curva de aceleração aqui. Aqui, ó. Ó. Coincidência, né? Curva de aceleração deu a mesma cara da curva de força.
Normalmente é diferente? Não, é isso mesmo. Se aconteceu isso, é porque tá certo. Se aconteceu isso, é porque tá certo. Ó, a aceleração no x, força no x. Elas têm que ter a mesma cara. Por quê? Porque a única coisa que a gente fez da força x para aceleração, a gente dividiu essa curva de força x pela massa. Então, a gente só dividiu ela por uma constante. Então, a cara dela, as inclinações, é para tudo ficar igual. Só o valor das grandezas é para reduzir. Então, aqui a gente tem valores de 60, aqui vai ter 1. Estão vendo? 1,5, 1, 0,5. Então, se deu isso, é que está dando certo. Então, é o passo a passo, assim, né? Se a curva de aceleração x tem a mesma cara da curva de força x, a única que pode dar diferente é a vertical, porque a gente subtrai ali da peso, então ela vai alterar a cara da curva. Mas a anteroposterior e a média lateral aqui, as curvas de força e aceleração, elas têm que ter o mesmo formato, assim. Claro, magnitudes diferentes, mas mesma forma, mesma cara, assim. Tá? André, desculpe, eu interrumpo e também é uma pergunta para Valéria e para Enrique. E assim, eu neste momento vou ter que sair porque daqui a 3 minutos vai começar uma aula para mim. Sim, mas assim, André e Henrique, está muito legal o que vocês estão bom, se vocês seguem aí, fica a gravação, certo? Vai ficar gravado. Ah, tá. Não, então não tem problema. Eu vou ter que sair, porque eu ia pedir a ver se dava para continuar depois em outro horário ou algo, para concluir. Mas se fica a gravação, depois então você compartilha. Eu agradeço porque está... Não sei, Diana. Agradeço aí o retorno, feedback, mas não sei, ver com vocês até 6h30. Até a gente tinha dito para ir até umas 6h30, né? O André tem uma sugestão, cara, aproveitando que a Diana falou aí. A minha sugestão eu acho que assim, nem sei o que a Valéria pensa também, mas eu acho que dava para, não sei se for demorar muitas integrações. Que agora demora. Agora o negócio... Vai parar por aqui, André, a gente continua na próxima, todo mundo com fôlego renovado, então. Eu acho, né? Porque se começar aqui a integração, daí vai, né? E é alguma interessante pergunta? fazer uma relaçãozinha que a gente vê no artigo ali para dar uma traduzida, porque é bem legal o jeito que o André está mostrando aí, é bem legal, assim dá para entender, muito legal. Só que se a gente pegar o artigo, ele não tá assim não, entendeu? Então, é mais ou menos isso, eu acho que é interessante essa região, assim, sabe? Então, a gente tem que estar bem disposto, assim, focado no negócio, né? E ter tempo e tal. Eu não sei, como estamos de cronograma? Porque ou não tem tema, nesse momento não estou lembrando qual é o tema da próxima semana. Na real, semana que vem a gente ia fevereiro, né? Ia parar, era recesso. Sim. Não sei se dá para concluir, dá para fazer na próxima semana para concluir, ou se dá para marcar outro. Eu tô por vocês. É feriado, né? Semana que vem, eu não sei se alguém... É feriado. Dia 2. Sim. Eu tô Marcar um outro dia. Amanhã vocês poderiam? Igual às 5? Amanhã às 5. Amanhã não tem... Eu posso. Eu acho que eu tô deixado, não posso. Eu posso. Amanhã a aula não tenho aula. Vai ser só às 5. Então eu posso. Henrique pode? Amanhã às 5? Eu vou ver aqui, Diana, direitinho. Tô mexendo nos dados ali, tem que ver. Mas, cara... Sexta, se não sexta. Eu posso amanhã ou sexta também, esse horário. Pode tocar ficha. Depois eu vejo.
Não, não, amanhã não pode, Henrique, não, porque a ideia é que você também esteja. Não somos muitos, somos nós. Mais difícil é quando tem todo um grupo assim, Sim. mas entre nós dá para acertar um horário mais fácil. Ou eu sexta não posso, mas se daqui a pouco, por exemplo, vocês já podem, ou não sei, em quinta, tipo 2 da tarde, pode? Eu acho que quinta-feira, eu acho que agora eu posso. O André não pode daqui. Quinta pra mim é ruim. Pra mim, quarta e Tá. sexta é melhor, né? Quarta e sexta, tá. E será que sexta às 13h30 fica muito ruim para vocês? Não. Ou às 14 horas sexta? Acho que eu posso sexta. 3 horas? Acho que não posso. Acho que eu não posso. Eu posso. Valéria, pode? Às 3 horas? Tá, então combinado. Sexta-feira às 15 horas. Tá, sexta 15 horas, 3 da tarde. Isso. Sim, Henrique falou que podia ir às 15, certo? Sim, posso. Tá. Tá. Então, nos vemos na sexta. Tá. Um abraço Ótimo. para todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau, Diana. Te cuida. Tchau. Parar de gravar aqui, então.